Salve, pessoal. Quem tá aqui é o Smat. É, basicamente vou fazer o matchup chart aqui do Young Link. Pra quem não sabe, é mais ou menos o quão bom ele vai contra os outros personagens do jogo. Mais dois ou mais um. Quer dizer que o Young Link ganha desses personagens no geral. Even vai tipo empatado. Aqui menos um e menos dois que ele perde. E não sei, eu só não sei como ele vai. Geralmente por não jogar muito contra o outro, alguma coisa assim. Mas, deixa eu ver, vamos começar com o mais fácil, né? Acho que os mais fáceis de explicar seriam os mais dois. E cadê aqui? Vamos começar com o que é provavelmente a melhor matchup dele, que é o Ganondorf. É, basicamente, acho que não tem muito mistério. O Ganon só é incrivelmente lento, tipo, muito grande. Então é muito difícil ele chegar aberto do Young Link. Você vai estar atacando Flash, vai estar atacando Boomerang, e ele não vai conseguir se aproximar de você quase nunca na partida. Aí ele. Aí ele só não vai conseguir fazer a pressão dele normal, não vai conseguir usar os antiaéreos, não vai conseguir usar nenhuma das forças dele, porque ele só não vai chegar perto. E mesmo se ele chegar perto, no geral sua frame data é melhor, seus ataques são mais rápidos que os dele. Aí ele tem que, tipo, pra ser eficaz, ficar num mid-range estranho, porque os ataques dele, as hitboxes, são melhores que as suas, mesmo sendo mais lentos. Então ele tem que tentar ficar no alcance meio estranho que não é tão perto pra você usar sua frame data melhor, mas também não tão longe pra ele ser campado. Só que o problema com isso é que, tipo, você é mais rápido que ele, você consegue muito fácil forçar ele fora desse alcance. Aí, fora isso, os outros problemas de ser grande também, ele vai ser muito combado, ele não tem nenhuma tool muito boa pra sair da desvantagem. E ele tem um pouco menos do benefício de outros personagens pesados de viver pra sempre, porque ele também é muito gimpável. Ele é muito ruim em voltar pra fase, então às vezes ele também só vai morrer. O que uma das grandes forças dos heavies é pra ser, ele vive pra sempre, mas às vezes ele só vai fora da fase 50, você interrompe o UPB dele, ou sei lá, você rouba o pulo dele, pronto, ele só não volta. É isso. E a maioria do mais dois vão ser heavies, né? O próximo aqui é o DK, e é quase a mesma coisa que o Ganon. É basicamente a mesma coisa. A única coisa é que o estado de vantagem do DK vai ser melhor. O APR dele, agora eu não lembro se é intangível, invencível, mas tipo, você não consegue contestar com o seu down air, então isso vai ser muito bom. E ele vai ser bem menos gimpável também, porque o up B dele é muito horizontal, e você não tem tipo um spike, nem nenhum ataque que manda no ângulo muito baixo, então você não vai abusar muito o fato da recovery dele não ir muito alto, e ele vai meio que só conseguir voltar pra fase quase sempre. Mas fora isso é quase a mesma coisa. Vai ser muito combado, vai ser muito campado, porque ele não tem opção de approach, ele vai ser forçado a jogar aquele mid-range estranho. Que ele também vai ser levemente melhor, porque o grab dele é mais ameaçador, ele tem uns combos de grab, especialmente porcentagem baixa. Eu acho que Ding Dong não afeta tanto essa matchup, porque você tem bomba e a janela que funciona em você já é minúscula, então você só consegue fugir. Mas, tipo, ainda é bom pra combo e porcentagem baixa, mas no geral, ele só vai sofrer muito pra dar approach, geralmente não vai valer muito a pena e você vai combar ele muito. Cadê? O próximo aqui é também o Incineroar. Vai ser praticamente a mesma coisa. A diferença é que eu acho que os botões dele são um pouco melhores. No geral, eles são mais rápidos. As hitboxes também vão ser boas em ganhar das suas. O Nair dele vai ser bem broken até de perto. Só que, fora isso, vai ser a mesma coisa. E a mecânica dele, anti-campar, é muito mais, tipo, alto risco, alto recompensa. Só que com o Young Link também tem muito menos disso por causa do grab dele. Seu grab é um disjoint e você consegue combar no seu grab, dependendo da porcentagem. Então, às vezes, ele vai ganhar o Revenge, que aí é trazer toda a recompensa dele de chegar perto, ao invés desses, que geralmente vão ter ataque por armor para tentar passar. Aí, às vezes, você só comba num grab e pronto, ele perde o Revenge. Fora isso, é mais ou menos a mesma coisa que o DK. Ele não é gimpável muito, porque você não tem nenhuma hitbox tão broken assim off-stage. Ele vai sofrendo a desvantagem também, que nem os outros. E é basicamente isso. Próximo aqui, cadê?
O K. Rool. Também é a mesma coisa, eu não preciso falar de novo. É campado, é muito combado. Frame data sua no geral ainda vai ser melhor que a dele. A coisa é que eu acho que ele sofre um pouco menos no estado de desvantagem. E o edge guarding dele é um pouco melhor. Às vezes não no sentido de eu vou te quejar 40, mas mais no de eu vou te acertar várias vezes enquanto você tá fora da fase. E se você não acabar morrendo pra isso, você vai tomar muito dano. E grande parte disso é por causa do Nair dele, porque ele tem a mecânica dele, que a barriga dele tem armor. Com isso ele vai conseguir pousar, porque ele vai passar pelo seu up-air, pode tancar algum projétil, tancar qualquer um dos seus aéreos. E offstage também ele ganha do seu PB, né? Porque é um multi-hit. Então, às vezes ele te coloca numa situação onde ele vai te dar muito dano offstage, porque o Nair dele só vai tancar o hit do PB e você vai indo pra trás. Mas, tipo, fora isso, é mais ou menos a mesma coisa que os outros devs. Ele ainda vai sofrer muito nas outras áreas do jogo pra isso fazer uma diferença muito grande. Eu acho que, se eu não me engano, vai ser o último heavy aqui no mais dois, eu só tenho que achar. Vai ser o DDD, que vai ser quase a mesma coisa que outros devs. Ele não tem nada muito especial pra lidar com o projétil, ele não vai ter ataque com armor, não vai ter revenge. Ele meio que tem o gordo, que é o projétil dele. Só que também é horrível porque qualquer projétil que encostar nele vai mandar de volta. E, tipo, sua flecha você literalmente pode só machar muito. Quase todo momento vai ter algum projétil na tela. Então é muito difícil o gordo avançar. A coisa que ele tem acima dos outros chefes é que o LED trap dele é muito bom. Porque o gordo pode ele pode angular de um jeito que força alguns timings. E as opções da LED do Yang Link são muito ruins. Então, ele vai conseguir te botar nessas situações boas às vezes. Você não vai conseguir sair da LED. Mas, basicamente, a mesma coisa que os outros. Ele sofre demais em todas as outras fases do jogo. Pra isso importar muito. Ahn, Cadê o próximo? Planta. A coisa só da planta é que você meio que só anula o neutro da planta. Porque o neutro dela vai depender muito de Ptui, vai depender um pouco de você jogar em volta do Ptui. E aí, tipo, se você tenta bater, o Ptui cai em você em tudo. E você meio que anula isso só por causa da flecha. A flecha é um projétil muito rápido que cobre muita área horizontal. Várias vezes, mesmo se os dois tacam ao mesmo tempo, ela tá com o Ptui e você tá com a flecha ao mesmo tempo, várias vezes você vai ter tempo de shieldar o Ptui e ela não vai ter tempo de shieldar a flecha. Então você meio que só anula totalmente o neutro do personagem. Não totalmente, ela até tem um pouco que ela pode fazer, mesmo sendo muito lenta. Alguns ataques dela são bem bons em comer projéteis, tipo Nair. Só que mesmo assim eles ainda são unsafe zone shield, então você ganha muito. Eu acho que a coisa dela na matchup é só que o estado de vantagem dela na matchup na verdade é bem broken. Led Trap é muito bom. Edgeguard é okzinho, não tem nada de muito especial. Tirando que o Nair às vezes consegue tradar com a PB, mas nada de muito diferente. Mas o LED Trap é bem broken. O Juggling até pode ser meio chato, ela consegue usar a bomba de. Não é bomba de fumaça, né? Mas a fumaça ou dar um B pra meio que limitar uma certa área. O Ptui também consegue cobrir bastante coisa. Isso e o estado de desvantagem dela podia ser pior também. Que ela não tem nada pra ganhar do Pierre, mas o Ptui pode ser meio chato pra fazer meio que um counter hit, porque, né, se ela tá na desvantagem e tá no ar, você não só pode tacar uma flecha lá. Mas ela ainda sofre um pouco. E acho que é só isso. Próximo é o Bowser Jr. A coisa é que o Bowser Jr. também é meio que um zoner, só que ele só é um zoner ruim. Ele não tem nenhuma tool muito boa pra lidar com a flecha, vai parar a bola de canhão, vai fazer muito chato pra ele pegar o Mecha Koopa sem usar plataforma, e aí o Boomerang pode meio que cobrir as plataformas. Aí fora isso, ele até que tem o kart dele na verdade é até que bom na matchup, porque tanca a flecha e tanca o Boomerang se fizer mais um tempo que você tacou, que o Boomerang tem umas hitboxes diferentes dependendo de a quanto tempo você tacou. E eu acho que só a hitbox, tipo, meio que imediata dele ganha do carro. Então o kart dele pode ser até que bom pra tancar uma coisa. Tá de vantagem dele até que não é tão ruim. O LED Trap dele, ele pode fazer uns truquezinhos com Mecha Koopa, mesmo não sendo tão broken quanto
desses dois. E o Edgeguard dele é bem bom. Nair pode ganhar de bastante coisa sua. Down Air não tem tanta recompensa, mas é meio chatinha a hitbox. O Fair é um disjoint até que bom. Mas ele ainda sofre demais nas outras áreas do jogo. O stat de vantagem dele também muito ruim. Porque seus normals podem parar o Mecha Koopa. O Mecha Koopa não, o carro dele, o side B. E como no estado de vantagem ele não vai poder fazer, tipo, sei lá, eu acho que você vai tacar uma flecha que você vai encampar. Não, geralmente você não vai fazer isso na vantagem, né? Então ele sofre muito no estado de vantagem seu, e é isso. Aí, na verdade, eu acho que eu esqueci um heavy aqui, Ridley. O Ridley é só que você completamente anula tudo que o personagem tenta fazer. Tipo, não tem o que o personagem fazer direito no neutro. As opções de approach dele são muito ruins. Ele é muito comável. E ele é, tipo, nem é tão pesado quanto os outros heavies. Ele é, tipo, mais leve que a Samus. Ele é de longe o heavy menos pesado do jogo. Então, ele tem tudo de ruim que ser um heavy, menos a parte de sobreviver muito. E fora isso, o approach dele também é muito limitado. Ele pode até tentar um fair, só que fair por si só não é tão ameaçador. O nair dele, você consegue espaçar muito fácil em volta. E ele tecnicamente até tem um command grab, o side B, que pode ser meio chatinho se você estiver tentando estudar as coisas dele, mas ainda não é muito rápido. Então, e você consegue jogar em volta, especialmente com sua flecha. É, basicamente é isso. Ele sofre tanto quanto os outros heavies, só que sem o bônus de sobreviver para as porcentagens muito altas. E aí acho que o último, no mais dois, vai ser o Little Mac. A coisa do Little Mac é só que ele não tem air game, então ele vai ser muito compado, porque seus projéteis todos são muito bons em cobrir área no chão. E ele não tem um jogo aéreo muito bom. É, ele basicamente não tem um jogo aéreo. Ele não vai conseguir passar em volta de seus projéteis muito bem. Ele vai ter que depender de coisa como armor, vai ter que depender de rolls, vai ter que depender até o side B dele, que dá um pulinho por cima do projétil, mas mesmo assim é muito unsafe. Ele não vai ter como se aproximar. E você até pode abusar um pouco de platform camping na matchup. Se as plataformas forem bem altas, você consegue tipo só puxar uma bomba e ficar pulando e tacando bomba pra baixo. Porque aí você também consegue um dano, né? Que nem alguns outros chars que podem até tentar platform camping se quiser ir pro tempo, só que eles não tem como dar dano de volta pro Little Mac. Então seria meio que só pro timeout, não teria mais nenhum benefício. Pro Link é um pouco diferente. A trajetória tá bom, mas ainda é meio previsível, que só pode ir direto pra baixo. Mas ainda é alguma coisa. E é. Sword Guard, na verdade, também não é tão bom assim contra o Little Mac. Porque o side B dele só ganha de tudo que você tenta fazer. O counter dele até que pode ser meio chatinho. Que sua recovery não vai tão longe, você geralmente não pode só ir do lado dele, aí esperar o counter e aí bater nele. Mas, às vezes ainda você ainda só vai gimpar ele e matar 10 na 20. E mesmo assim, seu estado de vantagem ainda é bom, seu juggling é bem broken porque ele não tem aéreo pra sair da desvantagem. E acho que isso fecha o mais dois. Aí no mais um, mais um vai ter bastante personagem. Vou passar aqui com o Banjo. E é basicamente só que você é um zoner melhor que ele. Seus projéteis saem muito mais rápido. No geral, você vai ter muito mais recompensa para toda interação de perto que você tem. Sua frame data é um pouco melhor. A única coisa é que as hitboxes dele vão ser um pouco melhores que as suas. E o Wonderwing é bem chatinho na matchup. Porque se ele usar na hora certa, ele vai passar pelo seu projétil e vai te punir. Especialmente com o boomerang ou se você estiver tentando puxar bomba. Com a flecha é bem dependente de spacing. Às vezes, se ele faz numa certa distância, ele vai te punir. Às vezes, você tem tempo de shieldar e você pega um punish muito grande. Mas com os outros dois projéteis, ele consegue punir com o Underwing, mesmo dependendo do Marid. E ele também vive bastante e mata você bem. Porque ele é meio pesadinho e os ataques dele no geral tem kill power bom até. Além do 50-50 com down throw. Mas no geral você só meio que é um personagem melhor que ele. Baioneta é só que você campa ela. Ela é meio lenta, as tools de approach dela são meio limitadas, então você meio que só campa ela. Sua recompensa por hit também é bem boa, apesar
Bat Within ser meio chato para combo de back air, ou alguns combos de throw em porcentagem baixa para média. No geral, sua recompensa ainda é bem grande e você vai campar bastante ela. Que o slide vai por baixo da flecha, mas ele tipo não passa pela bomba nem pelo boomerang. E as outras tools dela meio que não são tão úteis. Tirando Afterburner Kick, que é a versão no ar. Afterburner Kick é até que bem brokenzinho. Só que ou ela pousa direto no chão depois, ou ela tem que fazer algum aéreo para pousar. Então você consegue jogar em volta. Depois disso, Bowser. Eu acho que é o único Heavy que não vai estar no mais dois. Porque ele é de longe o melhor Heavy com o Triang Link. Ele vai ter muito mais mobilidade que os outros Heavies. Ele é o melhor também com aquilo de dar outrange com normal. O Fair desse personagem é desumano. Parece um personagem de espada, ele cobre um arco muito bom, o braço dele é invencível. E ele pode disfarçar também no seu shield, mesmo sendo unsafe. Fora isso, Flame Breath também pode ser bem chato. Se você estiver tentando espaçar em volta dos aéreos dele, às vezes ele só vai com Flame Breath. E ou você shielda, toma 10% e sai com um shield minúsculo. Ou você toma 40% de dano. Se você conseguir desviar é bem punível, mas tipo, ainda é bem chatinho. E o Command Grab dele também, então você não consegue só shieldar tudo. O jumping do personagem é bem mais ameaçador que o dos outros heavies. Fora isso, o estado de vantagem dele vai ser bem broken. Ele vai te matar muito cedo. O edgeguard dele é muito bom. Ele pode ameaçar descer com o Fair. Ou ficar na LED e tentar um 2-frame de F-Tilt, o que é bem broken. Ainda mais que o braço dele é invencível no F-Tilt, então você não consegue contestar com a hitbox, você só toma. Ou ele pode usar um Flame Breath e te dar 30%. Só que, tipo, você ainda ganha matchup porque ele ainda é um heavy. Ele ainda vai ser gigante, então às vezes ainda vai ser muito difícil ele evitar seus projéteis. Ele ainda vai ser muito combado. O estado de desvantagem dele ainda vai ser horrível. Ele sofre todos os outros heavies. Só que ele tem muito a mais que eles nas áreas boas, basicamente. Falcon. A coisa do Falcon é a mobilidade dele é bem broken, a mobilidade dele é muito boa. Só que sua frame data é quase tão boa quanto. Então você ainda consegue competir com ele muito bem de perto. Ele ainda é muito grande, ele é bem combável. Você consegue dar edge guard nele ainda. E eu acho que os approaches dele ainda são meio telegrafados. Porque, tipo, ele não vai ter um fair super rapidão pra contestar área rápida. Ele vai depender do Nair, que o Nair só conecta consistente se faz pousando. Ou sei lá, um down air que é muito mais lento. Aí, e fora os aéreos, ele só vai ter meio que as burst options dele, que podem ser bem boas. Elas têm armor ou passam por projéteis mais fracos. E tem recompensa muito boa. Só que ao mesmo tempo todas elas são arriscadas. O Raptor. É Raptor Boost? Raptor Boost, o side B dele. É bem chato e traz muita recompensa, mas você consegue punir Neuro Shield com o up B. Falcon Kick também. A coisa que não leva pra recompensa em porcentagem baixa, mas é um kill move bom. Só que tudo é bem arriscado. E você também pega por recompensa, então, se ele whiffar ou se você shieldar. Só que ele também vai ter um grab game bem assustador por cima disso. Então, tipo, você não pode só shieldar de graça. Mas eu acho que sua frame data ainda é muito boa. Tudo dele ainda é muito committal, porque ele não tem um dashback muito bom. Ele vai ter que commitar muito pros approaches, o que piora bastante. E os dois meio que se dão de guard. O Falcon é bem melhor em dead guard que no Young, no Young Link que vice-versa. Só que você ainda consegue dead guard nele. Eu acho que o estado de vantagem do Young Link também é bem broken na matchup. Falcon o IPR dele é ok até, só que vai perder pro seu down air. Então o dele é mais. Às vezes ele vai te acertar uma vez no estado de vantagem e te matar do que te manter na desvantagem pra sempre. O que é bem mais inconsistente. É, isso tudo no final acho que deixa o Young Link vencer por pouco a matchup. Depois disso tem o Didi. E o Didi é meio que só que você campa o Didi. A flecha é bem chatinha pra ele pegar a banana. É muito difícil ele pegar a banana. Porque você tá atacando muito projétil muito frequente. E sem a banana, ele realmente não tem muito o que fazer no neutro. Você campa ele, você consegue jogar fora de um range assustador, do Monkey Flip.
Sua recompensa por hit também é muito boa. Com a banana, ele fica bem mais assustador na matchup. Ele ganha uma Toad with Punish bem broken. Ele consegue controlar a área melhor. E ele vai querer te fazer shieldar mais, o que cria uma abertura para ele usar mais Monkey Flip. Só que você é muito bom em não deixar ele pegar a banana. E, tipo, sem a banana, Yang Nick ganha muito com a banana, é bem perto de even, no final acaba sendo um mais um. Aí depois disso, Rob. Rob. A coisa que é meme falar que o Rob é grande, mas tipo, nessa matchup é true. Rob ser grande é bem ruim na matchup, porque ele vai ser muito ruim em evitar seus projéteis. Ele vai ser muito ruim de se dar flash, o boomerang vai ser muito bom pra cobrir espaço no ar, ainda mais que ele depende de landing arrows, ele não vai conseguir dar clank muito bem no boomerang. Todo hit que você pega, você tem recompensa bem absurda. Sua frame data também compete com ele. Que é engraçado, o Rob é conhecido por ser o zoner com opção boa de perto, só que Young Link é meio que isso. Só que na matchup é pro benefício dele. Flechinha é bem chata também, ele não consegue te campar tanto de volta. Geralmente você tem tempo só de shieldar o laser e fazer bem chato dele meio que carregar o gyro antes de tacar. Mas ele ainda tem umas coisas boas no MU. A coisa é que as áreas fracas do Young Link, que são a Recovery e o Ledge Trap, o Robbie abusa muito bem. O Edgeguard dele é bem broken, ele pode tentar o frame com down air, ele pode ser F6 de te bater, ele pode usar o laser pra te atingir, ou pra limitar o espaço da sua Recovery, é a mesma coisa com o Gyro. E tipo, se você tá com um recurso a menos off-stage, geralmente a sua rota é limitada bastante, que o Robbie só pega o Edgeguard. E o Ledge Trap também dele é muito broken. Porque o gyro dele pode cobrir bastante coisa e suas opções da LED são muito ruins, porque o Young Link tem tanto o roll mais curto da LED do jogo, quanto o LED ataque mais curto. Então é muito difícil contestar muitas coisas que vários personagens fazem na LED. Rob só tem LED Trap Broken, porque o gyro cobre seu get up neutro, seu pulo, dependendo do spacing até seu LED hang, só que você não tem tantas tools assim para mixar como você joga em volta. Só que, então, essas duas áreas são muito broken pro Rob e fazem com que ele consiga muito fácil assaltar uma partida que você estava prestes a ganhar. Mas, no geral, o Young Link meio que leva vantagem na matchup. Aí, Puff. A Puff só vai ter uma coisa na matchup que ela é boa, que é a de Guardian. Só que ela é tão boa nisso que eu acho que resulta no mais um. Isso, e ela, bem, não é a única. Ela também tem alguns aéreos OKs pra dar clank em projétil. O Nair dela dura muito tempo, é bem bom pra dar clank em projétil e vai começar a maioria das coisas boas desse personagem. O Punish Game bem insano, o Edgeguard bem insano. Mas só isso ela vai sofrer no neutro. Ela ainda é muito float e muito lenta no chão. Então ela vai ser muito campável. Ela não tem nenhum jeito de dar muita pressão no teu shield. Então várias vezes ela vai estar pousando com o Nair vindo do alto. E como ela tá caindo lento, ela não vai estar safe on shield, então você pune. E ela também é muito leve. É um dos personagens do jogo que você não devia ter problema matando. Mesmo se você tá, sei lá, ela dificilmente ela vai viver, sei lá, além de 160, porque nessa porcentagem ela começa a morrer até pra flechinha. Então ela não vai viver muito na matchup. Seu fair, dependendo, eu acho que do alcance consegue matar uns 80 e poucos, dependendo de onde pega. Seu up smash deve matar ela no máximo uns 90 sem rage. Então ela morre muito cedo também. A coisa é que o edgeguard dela é muito broken. Às vezes ela espirra em você e te põe off stage. E se você tá off stage, várias vezes é um 50-50. Se você consegue voltar pro stage, então você só volta a ganhar o neutro, então ela vai sofrer muito pra pegar outra abertura. Mas às vezes ela vai, tipo, tirar um recurso seu off stage e você só vai morrer. E aí, você morre a 30, a 40. Aí fica essa matchup que é bem polarizante. Mas no geral, Young Link domina o neutro e vai vencer mais consistente. Deixa eu ver. Cadê aqui? Bora só falar dos personagens de jogo de luta. Todos de uma vez. Quem? Eu boto o Ryu. Não, vamos falar do Ken, depois eu falo da diferença do Ryu. A coisa do Ken é só que, como a maioria, né, dos personagens de jogo de luta, é que ele vai ser muito campável. A coisa dele é que ele chega perto e meio que te explode. Só que os approaches dele
são meio limitados e são bem. Com a palavra? São meio telegrafados. Tipo, se ele tá pulando pra você, não tem muito que ele vai mixar além de Nair. Sei lá, talvez um Fair pra te pegar surpreso, que tem um pouco mais de alcance, mas mesmo assim ele não pegaria recompensa. E você consegue jogar bem em volta do Nair dele, você consegue um jogo de punish bom. E ele não vai conseguir te campar de volta de jeito nenhum. Então, ele meio que só fica com os approaches meio previsíveis dele. Que ele vai depender disso ou do Tatsu. O Tatsu dele é até que bom, porque é multi-hit, não é tão unsafe assim quanto o do Ryu. Mas ainda é meio limitado, só é invencível nas pernas, às vezes você vai acertar por cima. Ou às vezes, sei lá, se angular algum projétil de um certo jeito, só vai acertar a cabeça dele mesmo. Mas é, basicamente é isso. Você vai campar ele bem, mas quando ele chega perto, ele realmente te explode. A frame data dele é muito boa. Ele vai te matar a 70, a 80 com um Shoryuken. E o damage output dele vai ser bem broken. O estado de vantagem dele vai ser assustador. Porque se ele pega uma Red Bull, ele consegue setar para uma kill relativamente fácil. E é basicamente isso, você vai campar, aí às vezes ele vai te dar approach, ele vai te matar muito cedo. Só que como a vantagem no neutro, no geral, vai ser sua. E seu damage output, mesmo não sendo tão broken, ainda é bem bom, acaba sendo mais um. O Ryu, cadê o Ryu? O Ryu vai ser um pouco diferente. Que a coisa é que se ele tiver com uma lead, ele pode até campar um pouco mais de volta, porque o Shakunetsu é bem broken. Shakunetsu ganha de boomerang, Shakunetsu ganha de bomba. E a coisa é que ele perde de flecha, mas tem uma altura meio específica, mas bem chatinha que ele consegue fazer, que ele vai por cima da flecha. Então se ele tá na lead, pode ser meio chatinho de lidar com ele. E ele consegue mixar mais o timing do approach. Porque às vezes ele consegue, tipo, só. Eu vou fazer um Shakunetsu ao invés de dar approach o tempo todo. Fora isso, ele joga mais ou menos como o Ken. Ele vai ser um pouco menos X e o dano dele vai ser um pouquinho menor. E eu acho que ele vai te matar um pouquinho mais tarde também, porque o hit final do Shoryuken do Ken é mais alto que o multi-hit, o dele não. E o Tatsu dele vai ser mais arriscado. É um kill move bem bom, então tipo a recompensa tá lá. Só que também é mais arriscado porque não é multi-hit. Você bate no seu shield, você tem uns 5 anos pra pensar no punish, mais uns 5 pra fazer o punish. Aí, no final, acaba dando um pouco melhor, acho que o Ken, que o neutro dele vai ser um pouco mais consistente. Mas os dois ainda mais um. E é, o outro personagem de jogo de luta que eu coloco no mais um é o Kazuya Mishima. E ele é provavelmente a matchup mais volátil do Yang Link, porque a coisa é que seu neutro vai ser muito bom. O jogo aéreo dele é um pouco mais limitado. Ele consegue fazer os aéreos e pousar quase sem lag. Só que a speed dele é muito ruim. Então você vai campar ele muito. Sua flechinha é muito broken para cobrir espaço no chão. O reflector dele não vai ser tão útil porque você consegue só segurar a flechinha um pouco a mais e punir. Tipo, em reação, você pode reagir ao refletor e punir segurando um pouco mais a flechinha. A flechinha também é um whiff muito bom no Electric. Se ele acaba whiffando um Electric, a flechinha sai rápido e você consegue usar ela muito bem de um range onde mais nada pega. E você joga em volta do Rage Drive até que bem também, justamente por ser tão bom em campar. Seu estado de vantagem também é bem bom. Você não vai conseguir Dead Guard nele, porque as hitboxes dele no ar são todos melhores que as suas. E até desafiar o up B é bem chatinho. Mas seu juggling vai ser muito bom, você consegue manter ele bem no corner. Mas se esse personagem encosta em você, você simplesmente morre. Tipo, ele precisa vencer o neutro uma ou duas vezes. Às vezes, bem às vezes três, mas é mais a exceção que a regra, pra te matar. Porque o damage output dele é muito broken. O damage output dele é muito alto. E você é muito leve. Você vai morrer muito cedo pra muita coisa que esse personagem faz. Às vezes ele vai te acertar com Zero to Death. Às vezes ele vai te dar 30 e aí na próxima abertura ele te mata. Às vezes ele vai te dar 70 e um stray hit aleatório vai te matar. Tipo, esse personagem ganha. Quando ele ganha o neutro, ele vai valer a pena. O damage output dele é muito broken, o que o power dele é muito bom. O edge guard dele também é muito bom na matchup. E ele tem algumas tools pra meio que forçar uma win no neutro. Eu não sei se é a melhor palavra. Mas, tipo, às vezes você vai estar num alcance um pouco estranho e ele só vai tancar
com algum ataque com armor o seu projétil e vai te acertar, ou passar pelo seu down tilt com invencibilidade. Mas é uma matchup muito volátil. Mas como a parte do Yang Link é vencer o neutro, que é mais consistente que pegar o hit pra vencer, eu acho que é um mais um. Mas honestamente eu conseguiria enxergar Even só pelo quão absurdo é o Punish Game e o estado de vantagem do personagem. Mas eu ainda diria que é mais um. A coisa. Ok, o Kirby. A coisa do Kirby é que, de novo, muito campável, muito lento no ar. Mas quando ele entra, quando ele chega perto, o Kirby até que kinda nice, kinda moving. A coisa é que ele é muito pequeno. Tem bastante coisa sua que ele consegue evitar. Ele às vezes consegue passar por. Na verdade, eu não lembro se ele consegue passar debaixo da flecha normal. Mas o crouch dele é muito chato. O crouch dele vai evitar teu grab. Ele vai evitar muito dos teus aéreos. Ele vai evitar todos os seus projéteis. Todos não, acho que o boomerang, mas ele vai evitar os seus outros projéteis. E a frame data dele é muito boa. E ele tem umas hitboxes até que ok em alguns ataques dele. Ele tem um pouco de invencibilidade em alguns ataques com os pezinhos dele. Então, o jogo de perto dele é muito bom. O jogo de perto dele vai ser o bastante para ser melhor que o seu. E ele pega uma recompensa boa até. O Edgeguard dele é bem bom. Ele tem um kill power até que decente. A única coisa é que ele não tem nenhum kill throw muito ameaçador. Up throw, especialmente dependendo da fase, realmente não importa tanto. Mais em porcento baixo ele ainda consegue combo de throw. E é basicamente isso. Com a maioria desses outros, você ainda vai ganhar mais consistente, porque você só vai campar eles. E se ainda tem recompensa boa no Kirby, o Kirby é leve, ele não vai viver muito também. Não é como se a recompensa fosse tão absurda pro lado dele. Mas o fato dele ter um jogo de perto muito bom, eu acho que ajuda bastante pra não ser um mais dois. Luigi vai ser basicamente a mesma história que a maioria desses. Ele é muito lento, ele vai demorar muito pra chegar perto de você, ele tem opções de approach limitadas. E às vezes ele vai encostar em você e você vai morrer. A coisa dele é que ele é um grappler. Tudo dele vai depender do agarrão. E ele provavelmente tem o melhor agarrão do jogo, se não um dos melhores, e ele tem como combar no agarrão. Só que, mesmo assim, não é ele vai pegar o agarrão e vai te matar, porque você tem uma forma de autodano. Se você tá com uma bomba em você mesmo, você sai do alcance do Zero to Death dele. Você ainda toma uns, tipo, uns 70 com o combo de grab, só que você não vai morrer tomando um grab pra ele, geralmente, porque você consegue dar esse autodano. Mas fora isso, em algumas outras coisas ele é melhor. O seu edgeguard não é tão broken nele, seu Nair não é muito bom pra tradear com o side B, e seu Fair é meio lento. Você não tem nada também que mandar diretamente pra baixo, você não vai ter um spike. E ele é também, o down B dele pode ser bem chato com o atu pra quebrar combo, porque tem invencibilidade frame 1 no ar. Então sua recompensa vai ser um pouco menor, mas você também consegue meio que reduzir a recompensa dele com o alto dano da bomba. E você também só ganha o neutro consistente, então vai ser mais um. Próximo Samus. A Samus, a coisa é que o Yang Link é bom contra personagens de Charge Shot. Porque flechinha vai ser muito irritante nessas matchups. Porque vai dificultar muito eles carregarem o Charge Shot. Eles vão estar no canto tentando carregar. Só que eles vão ter que shieldar constantemente por causa da sua flechinha. E você consegue mixar o timing pra quando ele dropar o shield. Porque geralmente eles vão querer soltar o shield rápido e voltar a carregar. Você só acerta. E também sua bomba, porque a bomba é uma hurtbox, então qualquer charge shot que bater nela só vai parar na hora. Tipo, mesmo se tiver na carga máxima, ele não vai passar pela bombinha. E isso te dá uma vantagem muito boa contra todos os personagens de charge shot. Fora isso, a Samus é mais ou menos even com o Young Link em tudo. Os aéreos dela, no geral, os seus são mais rápidos, mas as hitboxes dela ganham, que nem metade do cast. O estado de vantagem dela, na verdade, é bem broken. O LED Trap dela é muito bom. E se ela precisar, ela consegue pra Edgeguard. O damage output dela também é bom. Juggling é bom. Mas seu estado de vantagem também é muito bom. E você é, como eu já falei, você consegue anular bastante coisa que ela tenta fazer no neutro. E limitar bastante o jogo de Charge Shot. Então, no geral, é uma matchup que você ganha. Depois disso, Mewtwo. É basicamente a mesma coisa, o personagem de Charge Shot.
Só que ele vai depender menos do charge shot dele, ele tem um pouco mais no neutro. Só que ele também é muito grande e é um dos personagens mais leves do jogo. Então, em compensação de ser melhor no neutro no geral, ele vai ser muito combado e vai morrer cedo. É basicamente só isso. Normalmente é porque eu tenho mais experiência, eu não vou conseguir dar muito detalhe, mas essa é meio que a ideia geral. Ah, o Lucario tem um charge shot, mas eu não acho que o neutro dele gira em volta do charge shot do mesmo jeito que os outros personagens assim. A coisa dele é mais que, no geral, seu neutro vai ser muito melhor que o dele. Você vai conseguindo lá a parte do charge shot do neutro dele, e você vai conseguir campar ele bem. Sua frame data no geral vai ser melhor. Só que ele tem a mecânica da aura, que quanto mais alta a porcentagem, mais forte os ataques dele. E o Yang Link vai ter bastante dificuldade em matar ele. A coisa do Yang Link é que, às vezes, ele vai ter um alcance de porcentagem. Ele não vai te quejar, tipo, ele não vai te matar a 40, ele não vai te matar a 30. Ele geralmente vai te matar com certa consistência, entre uns 80, cento e poucos, talvez levemente mais alto. Só que se você passa disso, a maioria dos seus kill confirms também deixam de funcionar. Então, se vive além disso, geralmente vive até mais uns 160, 170, o que é bem difícil porque com esse nível de aura, ele vai chegar num ponto que ele vai estar te matando aos 40, ele vai estar te matando aos 30. Um back air dele pode te matar a 60 do centro da fase. Só que às vezes você vai matar ele no alcance que você, tipo, tá previsto lá, entre uns 80 e cento e poucos. E aí ele só vai morrer sem conseguir chegar no nível extremo de cheese dele. E você meio que só ganha matchup se você conseguir manter isso. Só que ele ainda tem esse aspecto que do nada pode virar um jogo muito rápido por causa da sua dificuldade de matar. Então acaba sendo aí só um mais um. Eu acho a coisa dessa matchup é só que suas hitboxes vão ser muito melhores. Porque ele vai ser float, as hitboxes dele são ruins, então você consegue dar um outspace em muita coisa dele. Seu fair ganha de bastante coisa dele, até seus tilts no chão ganham de bastante coisa dele. O ovinho que ele taca não é o bastante para ele conseguir te campar de volta, então você também campa ele, o que é ruim para ele porque o short hop dele é bem baixo, o short hop dele não consegue passar por muito projétil, e o full hop dele é muito alto, então é bem mais committal para ele passar pelas coisas de camping. Mas, tipo, fora isso, ele só se mantém bem na matchup. Ele tem uma frame data boa, ele tem um jogo out of shield bom, estado de vantagem ok, edgeguard ok. No resto, ele se mantém bem. Mas essas duas coisas acabam levando a matchup mais pro seu favor. Uh, The Kant. The Kant, na verdade, é o primeiro personagem aqui que consegue campar bem o Young Link. Porque os projéteis dele interagem muito estranho com os Young Link. A lata, acho que você só consegue acertar uma certa quantidade de vezes, a não ser que esteja no ar. A mesma coisa, acho que pro. Não, pro Gunman. É, o Gunman, na verdade, a coisa do Gunman é que eles todos vão ter propriedades muito diferentes. Então, ele consegue setar um camping game contra você em certas distâncias, o que é bem bom na matchup. Mas seu jogo de perto ainda vai ser muito melhor que o dele. A frame data dele é muito ruim, ele não tem muita recompensa por hit. Ele vai ter muito problema pra matar, especialmente porque ele não tem kill throw, nem shield pressure muito broken. E em alguns alcances, na verdade, você consegue acampar ele de volta. Se ele tá meio longe da lata, e especialmente se ela não tiver, tipo, virando pra ele, ela estiver virando pro outro lado, você consegue ficar entre ele e a lata e campar ele dali. Mas eu acho que a parte dele conseguir campar o Link de várias zonas diferentes, várias distâncias diferentes, acaba fazendo isso ser um mais um. Que ele tem essas coisas no matchup a favor dele. Mas no geral o Young Link meio que só ganha ainda. Hero. A coisa do Hero é só que a flechinha faz com que seja muito chato pro Hero pegar os feitiços dele. Porque ele tem que puxar o menu e ele tem que esperar mais um tempo, além do tempo que leva pra ler, ver se o feitiço é bom pra você não pegar, tipo, um Kamikaze ou um Kaklang, ou algo que só não ajudaria na situação. E a flechinha é muito boa pra interromper ele no meio, é muito chato pra ele setar o menu. Além disso, sua frame data só vai ser melhor que a dele. Então, mesmo se ele cancelar, se você usar essa oportunidade pra chegar perto dele, você também tá na vantagem. Mas ele ainda tá no mais um, porque os normals dele ainda vão ganhar dos seus
e, tipo, ganhar bem dos seus, ele consegue se passar bem. E Bounce é bem broken na matchup, porque sem flash é muito mais difícil você interromper ele pegar o menu. Então, se ele pega Bounce, de repente a matchup vira pra algo que é da vantagem dele. Só que a maior parte do tempo ele não vai ter Bounce, e você ainda consegue contestar ele de perto, mesmo com o Bounce. Então, no geral, é uma matchup mais um. Peach. A coisa da Peach é só que ela vai tentar jogar um jogo bait and punish, e o Englique é bem bom contra esse tipo de personagem. Porque você não tem que cair no bait, você não tem que aproximar e aí jogar um jogo, você vai dar overshoot, mas se ele dá undershoot, jogar em volta do alcance, porque você só tá com uma flechinha. E isso ignora algumas situações. A Peach um pouco menos, por causa do float dela. Mas aí pra compensar, a Peach também é muito leve. Ela é alta, então você ainda vai pegar o damage output muito bom. Mesmo o damage output dela ainda sendo broken, o seu ainda vai ser bem bom. Ela é bem float, então seu estado de vantagem também vai ser muito bom. Ela não vai viver tanto porque ela é leve. E basicamente é isso. O damage output dela e o estado de vantagem ainda são bem broken. O edgeguard dela é muito bom porque ela consegue enrolar perto da altura da LED com o float. E aí usar o counter dela. O LED trap dela é muito bom porque graças ao float ela também consegue tacar 15 hitboxes diferentes. Tipo, em 3 segundos. Então é muito difícil sair da LED do corner. E até o juggling dela é ok. Seu Dorn ganha de muita coisa, mas ela consegue se reposicionar pra dar o Whiff Punish. Mas eu acho que a vantagem que você tem no neutro e o fato do seu damage output estar de vantagem ainda serem bons, faz essa matchup ser mais um. O Brawler, você só também meio que ganha um pouco em todas as áreas. Menos o que? X ou que o percent. No neutro a flechinha pode ser bem chata pra ele dar. Ele não consegue jogar meio bait and punish, ele tem que jogar mais rushdown na matchup. Só que ainda é bem chatinho, você consegue jogar em volta do alcance dele bem, ele não vai ter nenhum disjoint. Ele não tem nenhuma opção que vai imediatamente ir muito pra frente, que vai ou que cobrir muita área. Os ataques dele são meio. Esqueci a palavra em português. Eles não têm muito alcance. Então você consegue jogar um jogo de punish em volta deles, você consegue jogar em volta deles. Mas, fora isso, ele vai ter a vantagem no Punish Game, que nem muitos desses outros personagens. O dano dele vai ser bem parecido com o seu, só que ele vai matar muito mais consistente. Mas por outro lado, você também pede o setup mais consistente dele, que é o Frupper. Porque Frupper, que é o down throw pro up B, lá que eu esqueci. O up B que dá o soquinho, que eu esqueci o nome, só tem uma janela de tipo 2% no Young Link. Então é muito difícil você estar nessa janela de porcentagem, e mesmo se você tá, você consegue dar alto dano, e você só evita o que o conforme. Mas tipo, ele ainda é móvel, ele ainda vai te matar bem mais consistente, ele ainda tem várias coisinhas que ajudam ele ainda mais um, mas você no geral meio que só ganha dele. Zelda. Ok, Zelda. A coisa da Zelda é que eu sei que tem uma tech que ela consegue se proteger com o Phantom. Com essa tech eu honestamente não faço ideia de como é a matchup. Talvez seja até even a matchup. Só que sem. Eu nunca joguei contra uma Zelda que faz essa técnica consistentemente. Até porque é uma técnica bem difícil. São vários inputs bem precisos que você tem que fazer todos em sequência. E sem essa tech, essa matchup é bem a favor do Yang Link. Sua flechinha faz com que seja muito chato dela carregar o Phantom. Você consegue segurar por mais tempo que o Neutral B dela dure e só punir. Você consegue punir também o Neutral B com Grab, porque seu Grab é disjointed. Ela é bem leve e meio alta, então sua recompensa pra tudo vai ser bem boa. Você não vai ter tanto problema assim pra matar ela. A coisa é que o estado de vantagem dela é bem broken. Especialmente o LED Trap, o Phantom vai forçar alguns timings específicos. Dependendo do spacing, ele pode pegar embaixo da LED, o que vai ser muito chato. E o que o power nos aéreos dela é muito bom, especialmente numa situação como a LED, que suas opções são mais limitadas. Ela pode, se ela acertar uma Pierre, te matar 80. E também, uma outra coisa importante desse Kill Power é que ela consegue punir seu up B acertando o sweet spot do Fair e do Bear. Então é mais arriscado nessa matchup, mas no geral você só vai ser melhor ainda. Porque sua frame data é melhor, você faz irritante carregar o Phantom e é isso. Chique.
A coisa é que, no geral, os dois jogam neutro bem vai e volta. Os dois têm um neutro bem broken. Os dois jogam neutro muito bom. A frame data da Chique vai ser melhor de perto do que a sua. As coisas dela vão ser um pouco mais rápidas. A recompensa dela também é bem broken. Só que não, um pouco menos que a sua. E ela vai ter mais problema pra matar. Eu sei que Chique ter problema pra matar é um meme que não é necessariamente verdade. Mas vão ter algumas vezes que ela vai ter muito problema pra matar. Que ela não vai estar conseguindo acertar os setups. E ela não tem nenhum move muito bom direto pra matar. E seu kill power no geral vai ser melhor. Geralmente você vai matar ela mais cedo. Ao mesmo tempo tendo uma recompensa de dano parecida. Ainda mais. E vocês dois competem bem even no neutro. Mas eu acho que a vantagem que você tem no kill power é um pouco mais consistente e você consegue campar ela, ela não consegue te campar, você às vezes consegue quebrar, mesmo ela tendo muita mobilidade, você consegue quebrar o ritmo do jogo pra campar ela no neutro. Então você meio que só ganha dela por pouquinho na maioria das áreas. E no final acaba nessa matchup mais um. Aqui um, um que eu quase tava esquecendo que tava nessa aqui, mas Doc. Uma coisa do Doc é que ele é muito assustador quando ele chega perto. Honestamente, eu consigo ver no mais dois essa matchup só porque você campa ele muito bem. E a recompensa por cada hit não é tão absurda quanto alguns outros chars que estão aqui, tipo, ele não vai ter a recompensa de um Luigi, muito menos a de um Kazuya. Mas eu acho que ele ainda é bem assustador de perto. A frame data dele vai ser bem boa. O bear dele, na verdade, é bem difícil de contestar. O que o power dele também vai ser muito bom. Às vezes ele vai te quejar muito cedo. Mas ao mesmo tempo ele também é bem gimpável. Às vezes você vai tacar ele offstage a 40 e matar. Então nem sempre ele vai sobreviver muito, mesmo ele te quejando também consistente. E eu acho que é isso. A coisa é que o jogo de perto dele é bem assustador, ao contrário da maioria dos heavies que estão no mais dois. Mas você ainda ganha dele na maioria das áreas, você ainda campa. Você consegue também quejar ele, mesmo que o power dele sendo mais consistente que o seu. E é mais ou menos isso a matchup. O Ifit, tecnicamente também é meio que um shard shot, que nem esses. Mas a diferença é que ela joga muito offstage. Então, a parte da flecha ser muito irritante se aplica um pouco menos, porque ela vai carregar fora da fase. Só que a coisa é que ela não consegue instalar na LED muito bem nessa matchup. Porque você consegue plantar uma bomba na LED, então se ela tentar fazer o header da LED, ou a bomba bloqueia a bola, ou manda direto pra ela e aí ela que toma o dano por tentar instalar na LED. Além disso, o boomerang pode cobrir aquela área em volta da LED muito bem, o que vai dificultar isso. A flecha também pode ser meio chatinha, porque ela desce um pouco, ela pode descer naquela área da LED e impedir que a bola chegue até você. E você também consegue parar o Sun Salutation com a bomba. Então, se ela dropar da LED e fizer um Sun Salutation, se você tem uma bomba posicionada na mesma área que bloqueia o header, que é a bola de futebol, você só impede tudo. Fora isso, os dois são bem even. A sua frame data vai ser melhor, só que as opções de perto dela ainda são muito boas. As hitboxes são bem boas. Os shields dela vão ser bem difíceis de contestar. O damage output dela vai ser um pouco menos broken, mas ela vai te matar cedo. Então, tipo, nisso tudo, vocês se mantêm bem even. Mas o fato de que você meio que anula o jogo dela na LED, que é uma parte bem importante do personagem, acaba deixando a matchup mais um. Sorinha. Sorinha só é campada. É, porque ele é muito float. A airspeed dele é boa, mas ele é tipo muito float. E você consegue jogar em volta das coisas dele. Então você consegue setar um alcance onde, tipo, ele não consegue ir muito além de um certo alcance, então você só dá um dash back, você pune com flecha. Ainda mais que eu acho que acerta a altura de short hop dele, eu não tenho certeza. Então você consegue jogar muito bem em volta desse jogo aéreo dele. Ele não consegue te campar de volta com os spells. Alguns dele podem ser meio chatinhos, mas nenhum deles ele vai conseguir te campar de volta. E é meio que só isso, porque você vai campar ele. Fora isso, os dois se mantêm até que bem. O edgeguard dele vai ser bem bom, o damage output dele é bem bom. E você é meio leve. E você mesmo não tendo edgeguard, seu damage output é bom. E você ainda consegue matar ele bem cedo. Porque ele é muito leve. Então os dois meio que se mantêm mais ou menos nas outras áreas. Só que você, no geral, vai conseguir campar ele. E ele não vai ter as respostas mais sólidas pra isso. Pelo fato dele ser muito float. E é basicamente isso.
Próxima no mais um vai ser o Simon. Falando, esqueci de botar o Richter aqui. Que a principal coisa é só que, no geral, você vai conseguir dar um anti-camp neles porque a flechinha para a cross. Se a cross tá indo na sua direção e não é tipo uma cross retornando, a cross simplesmente. Você simplesmente vai parar a cross no meio do caminho, ela vai voltar. E a cross vai ser a principal tool dele, seria a principal tool dele pra acampar. Então, já de início, você tem uma vantagem muito boa no neutro. Porque além disso, o machado é muito lento e ele não consegue tacar muitos. Então, não ia ser uma tool tão broken pra acampar. E Holy Water vai num ângulo bem específico e pra baixo. Não é uma tool de acampar, é mais uma tool de vantagem. Ou pra cobrir uma área específica, ao invés de ser algo que ele vai zonear o tempo todo. Aí por causa disso ele vai ser forçado muito mais a usar os normals dele. O que ainda é bom, porque eles vão ter bastante alcance. Na verdade é um alcance bem absurdo. Eles têm kill power ok, só que eles ainda são bem específicos, ainda vai depender de sweet spot. E sua frame data ainda vai ser boa, como ele não pode campar do outro lado, ele tenta forçar esse mid range. Você às vezes vai conseguir forçar ele a jogar de perto, onde sua frame data só vai ser muito melhor. E é mais ou menos isso. Próximo aqui. Pokémon Trainer. Uma coisa do Pokémon Trainer é que você é bom até contra todos os Pokémons dele. O Squirtle vai ser um pouco menos, porque ele vai ser bem baixinho. E ele tem bastante mobilidade e recompensa de perto. Então, ele vai ser relativamente bom em dar approach. E ele vai ter bastante recompensa também quando ele conseguir dar o approach. Só que, tipo, ele ainda não tem alcance, suas hitboxes ainda vão ganhar das dele. E ele não pode jogar por tanto tempo assim. Ele é bem leve, ele é suscetível a cheese. E ele não tem muito o que fazer depois das porcentagens iniciais, onde ele vai dar o dano. O estado de vantagem dele até que é ok, mas quando ele perde os combos, a recompensa dos hits vai descer bastante. E geralmente você vai precisar trocar para os outros pokémons. E os outros pokémons, o Yang Link é muito bom contra. Porque o Ivysaur é meio que para ser o Zoner. Ele tem as hitboxes maiores e ele vai ter o próprio projétil. Mas seus projéteis são só muito melhores que os dele. Você taca eles muito mais rápido. Você consegue jogar em volta do alcance dos normals dele. Eles não tem tanto alcance que você não consegue jogar em volta direito. Seu estado de vantagem e damage output vão ser muito melhores. Aí, ao invés de ser um Pokémon meio que Zoner, ele vai ser só que Cheese, que é a função do Charizard. Os dois estão nessa matchup pelo fator Cheese. Porque o Charizard também é um Heavy, mesmo tendo mobilidade um pouco melhor que outros Heavies. Ainda vai ser uma mobilidade meio ruim. Ele ainda não vai ter nenhuma tool de approach muito boa. Ele ainda vai ser gigante, então é muito difícil dele evitar seus projéteis. Então ele vira basicamente uma máquina de tease, esses dois. Eles vão tentar te acertar algum kill move bom. Eles vão tentar te manter num jungle e aí pegar uma read. O Ivysaur vai tentar acertar um Dare na LED. Mas seu neutro é muito broken contra eles. E não é como se pudesse mudar pro Squirtle. Porque se ficar só no Squirtle, não só ele vai morrer muito cedo, como que o power do Squirtle é muito limitado. Então você é meio que forçado aí pra esses outros dois Pokémons. Só que você começa a perder muito neutro. Ainda em mais um, porque o Squirtle consegue jogar as early percents muito bem. E se precisar, tanto o Ivysaur quanto o Charizard tem o Cheese Factor. O Cheese deles, na verdade, é até que bom. É só que eles sofrem muito no neutro pra valer a pena usar eles consistentemente. E é isso. Deixa eu ver se falta algum personagem no mais um. Lucas. A coisa do Lucas é só que os ataques dele são meio stub. Tem pouco alcance. Tirando o Zer, você meio que ganha de todas as opções dele. Pick Fire pode ser meio chatinho, mas ao contrário do Ness, nem quando você tá no ar ele não pega aquele ângulo meio chato, então você consegue jogar em volta. Seu dano vai ser bom nele, ele é leve, então ele não vai viver tanto assim. Só que ele tem bastante coisa bem assustadora que compensa isso. O Edgeguard dele é bem assustador, o two frame dele é muito bom, ele pode tentar usar on F-Tilt, que é uma opção bem sólida, que vai acertar bastante, te mandar num ângulo bem ruim.
Ou só o Down Smash, que tem um pouco mais de risco, mas se te acertar, especialmente se você tiver sem pulo, você morre a 30, 40. Você só não volta depois. O up B dele também, porque se você, ao contrário do Duné, se você bate na cabeça do up B, eu acho que o up B não some. Então ele consegue usar isso pra te limpar muito bem. E mais ou menos é isso. No geral você ganha no neutro, você tem um damage output melhor. Só que o Edward dele é bem assustador e ele vai sofrer menos no neutro que bastante Char, porque o PK Fire dele ainda é uma tool relativamente rápida que ele pode usar pra quebrar um pouco o ritmo, mesmo ele não conseguindo te campar ou tirar tanta recompensa. E além disso, tem o Pichu, porque a coisa do Pichu é que ele vai ser muito móvel, a mobilidade dele é muito boa, e o dano dele vai ser muito bom. E ele pode só te matar. O kill power dele é bem absurdo. Só que tudo isso ele também tá suscetível. Ele também é o personagem mais leve do jogo por uma boa margem. Então, você espirra nele, ele morre, muita coisa só mata muito cedo. Você tem kill throw nele tipo 120, 110 com o forward throw, o que é muito broken. Tudo seu vai matar muito cedo. E você consegue campar ele. Você consegue forçar ele a dar dano nele mesmo. Sua flash é bem broken pra acampar na matchup. O boomerang pode cobrir ela bem. Você tem como jogar em volta do Thunderbolt, mesmo se você não acertar seus projéteis. Só o fato de você estar evitando ele já quer dizer que ele dá alto dano. Então, é mais ou menos isso. Você consegue forçar ele a se dar alto dano e campar ele e matar ele cedo. Isso tudo já ajuda muito mais. Ele é até que bom em dar approach. Mesmo que ele tome muito dano no processo, ele ainda consegue dar os approaches dele. E geralmente ele só dá muito dano ou mata quando ele dá approach. Mas ele ainda sofre bastante nas outras áreas pra você vencer a matchup. Robin é meio que você só é o zoner melhor. Porque ela não vai ter nada muito bom pra ir contra a sua flecha. Sua flecha vai ser muito irritante pra ela carregar o Thunder, o Arcfire é até que bem irritantezinha. A coluna de fogo que spawna sempre que erra é bem chata. Ela bloqueia os projéteis. Mas você consegue montar uma bomba por cima. E mesmo se você precisar jogar perto, sua frame data no geral vai ser melhor que a dela. Sua recompensa no geral vai ser melhor que a dela. Só que as hitboxes dela vão ser melhores. E ela tem o fator cheese também. Com a Levin Sword. Eu acho que isso é um padrão que se repete bastante em matchup. Mas basicamente é isso. No geral, você campa ela. Se você precisar jogar de perto, você consegue. Só que as hitboxes dela são um pouco melhores que a sua e ela tem cheese. Eu acho que a única que falta aqui é a Isabelle. O pocket dela é bem chato na matchup porque ela também pega boa recompensa dos seus projéteis. Ela consegue combar com os projéteis que ela rouba de você. As consequências de ter um projétil bom. Ela pode roubar um projétil bom, agora ela tem um projétil bom também. Só que não é nada que quebra o personagem. Não é tipo Didi, que se ela dá pocket na banana, você não consegue spawnar outra. Você naturalmente consegue spawnar duas bombas, então você ainda consegue spawnar a bomba. E você ainda consegue tacar a boomerang mesmo se ela der pocket em um. Então você não perde tanto, é só que ela ganha um projétil bom. E fora isso, o Stiling pode ser bem chatinho, ele pode cobrir a área bem até. Mas fora isso não tem tanto na matchup, sua frame data no geral vai ser melhor. Seu damage output vai ser bem melhor. A outra coisa que ela tem só é o LED Trap. O LED Trap dela pode ser bem chatinho, mesmo sendo mais matchup check que bastante, ainda é meio chatinho pra lidar. E é basicamente isso. Ela pode roubar dos projéteis, e Stiling pode ser bem chatinho. LED Trap depende de uns matchup checks, mas fora isso é só que o personagem é melhor. Toon Link também é mais ou menos a mesma coisa, você só a coisa é que seu personagem é melhor ao invés do Zoner melhor, porque os dois conseguem se zonear muito bem. Sua flecha vai ser muito mais rápida, só que ele pode usar a bomba muito melhor. Ele pode segurar por mais tempo pra usar no momento certo. A mobilidade dele, no geral, vai ser melhor que a sua. Mas, fora isso, você é só o personagem melhor. Sua frame data só é melhor. Seu damage output, no geral, só vai ser melhor. Acho que o power do Toon Link é um pouco melhor. Especialmente Bomba Fair mata bem cedo, o UP-B dele pode ser meio chatinho, mas seu damage output mais que compensa isso tudo. Então acaba sendo mais um, porque é o personagem melhor. Meta Knight. Meta Knight também, você só meio que é o personagem melhor que ele.
Ele tem algumas tools até que passar por projétil, ele tem uma mobilidade ok, vários pulos. Só que você ainda campa ele muito bem. É engraçado porque mesmo ele sendo um personagem de espada, tipo, nenhum que usa espada em alguns ataques, sendo um personagem de espada mesmo, no geral suas hitboxes vão ser melhores que a dele, sua recompensa no geral vai ser melhor. A coisa dele é só que o edgeguard dele é bem broken, e às vezes ele pode quejar com coisa de Leather de Pierre, que às vezes mata 30, às vezes ele não pega e você vive muito. Fora isso, acho que a única outra coisa que ele tem é que o Dimensional Cape é bem irritante na desvantagem. Que ele consegue pousar quase sem nenhum lag depois. E ele pode fazer a versão com ataque, que é um ataque bem forte e mata muito cedo. Mas no geral, a matchup só é a seu favor mesmo. Você só é um personagem melhor no geral, mesmo ele tendo umas coisas chatinhas. E eu acho que isso fecha o mais um aqui no matchup chart. Então agora, né, bem cumprido. Agora vamos para as matchups evens. Steve. Eu vou tentar, eu vou tentar não ser, tipo. Eu não lembro pra mim que eu vou tentar não ser bias. Me odiando muito esse personagem. A coisa dele é que sua flechinha é bem boa pra interromper mineração. Você meio que força ele a precisar usar os blocos pra minerar. Porque a flechinha cobre uma área muito grande, muito rápido e pode levar pra uma recompensa. Então ele vai depender dos blocos pra minerar. Só que ao mesmo tempo você não tem as respostas mais sólidas pros blocos. Seu jeito mais rápido de quebrar é tipo puxando bomba e tacando, só que leva bastante tempo pra puxar. Por isso você pode tentar desafiar, por exemplo, com o Nero com Down Tilt. Mas especialmente Down Tilt não vai cobrir muita área, geralmente só destrói um bloco por vez. Então, dependendo de como ele construir a parede, não é tão útil. E o Nair, dependendo de como ele construir também, só vai, tipo, parar você no meio. Tipo, se tem um bloco, uma torrezinha de um bloco de altura e depois uma de vários, você não consegue descer até o final pra quebrar a parede inteira. Você fica meio que preso no último bloco. Eu não sei se eu expliquei muito bem. Tipo, é bem chatinho quebrar os blocos dele e desafiar o minecart dele. A única tool que você vai ter muito consistente pra isso vai ser seu Nair. Só que você vai depender do Nair forte, porque o Nair fraco vai perder pro minecart. Fora isso, você só tem praticamente o Fair. Só que o seu Fair é frame 14, então você tem que fazer mais preventivo. E fora isso, os dois meio que só vão even. Os dois têm bastante frame data de perto, o damage output muito bom. O power do Steve vai ser bem melhor que o teu. Mas eu acho que o fato de você conseguir dano mais longe e conseguir jogar em volta dos normals dele, se você não estiver tentando campar, ele também não vai conseguir dar approach tão bem assim, sem depender do minecart. Porque a mobilidade dele é muito ruim. Eu acho que no final isso se balanceia pra ser uma matchup even. Ness. O Ness, você vai conseguir campar ele bem. Ele vai ser bem float. Ele não vai ter nenhum landing area ou nenhum disjoint muito broken pra ele fazer muita pressão em você. Mas ele tem umas coisas, Pick Fire pode vir de um ângulo bem chatinho e a recompensa é bem boa pro Ness. Mas o principal motivo que ele tá aí é só que as hitboxes deles são muito boas. Eles não são nenhum disjoint tão grande, mas eles ainda vão ganhar de todos os seus normals. Vão ganhar até mesmo do seu fair, que era pra ser uma tool disjoint sua. Vão ganhar de todos os seus shields no chão, que são ataques de espada. As hitboxes deles são só muito boas na matchup. E além disso, o Yoyo na LED dele também é chato. Ele vai te botar off stage e o Yoyo muitas vezes vai só te matar. Tem alguns spacings específicos que você consegue evitar o Yoyo. Só que se você já tá sem algum recurso, ou se ele ameaça alguma coisa antes, e aí volta pro stage, ele consegue te forçar numa situação muito ruim em que ele só te mata com o Yoyo. Aí no final acho que dá um anti-up even, porque você ainda consegue campar ele de volta e tudo. Sephiroth é, tipo, a matchup mais extrema em termos de personagem de espada com o Triang Link, porque a espada dele só é gigantesca, ele tem a maior espada do jogo, mas a frame data dele vai ser muito ruim. Dependendo de algumas situações, na verdade, você até dá o range nele com a sua flecha, o que é bem broken. Só que a espada dele ainda vai ser muito broken, ainda vai ser muito difícil passar pelas coisas dele. Ele ainda tem algumas opções relativamente rápidas para ser um poder depender só da sua frame data melhor.
Side B pode ser meio chato. O estado de vantagem dele também é bem bom. O LED Trap dele pode ser meio ruim de escapar. O Diogo um pouco menos, porque o PR dele é muito lento. Mas ainda pode ser meio chatinho. Geralmente ele consegue te acertar pelo menos uma vez antes de você pousar. Mas sua frame data ainda vai ser muito boa. Ele é alto e leve. Então ele vai tomar muito dano e morrer muito cedo. E em alguns espaçamentos específicos, como eu falei, sua flechinha consegue até dar outrange nos ataques de espada dele. Que é bem ruim pro neutro dele. Então no final acaba sendo uma matchup even. Sonic. Essa matchup é basicamente quem pega ali de primeiro ganha. Os dois vão ter algumas tools pra virar caso o outro pegue a lead. Tipo, Sonic tem um pouco de cheese, ele tem um kill power muito bom. Young Link tem o damage output alto dele. Só que, por causa de como o neutro funciona na matchup, geralmente você não vai pegar essas opções muito grandes, a não ser que outra pessoa esteja ou jogando burro ou fique muito desesperado em estado de desvantagem. Fora isso, vai ser só um neutro muito lento. Vai ser você tentando usar suas flechinhas pra forçar o Sonic no ar, porque no ar você consegue contestar o Spin Dash. E, tipo, puxando bomba pra botar ela no chão também, pra forçar o Sonic a pular. E o Sonic cancelando o Spin Dash, ou conseguindo te desafiar no ar, porque o Fair dele te desafia no ar. Então você tem meio que jogar, vai ser o Spin Dash, vai ser o Fair, ou ele só vai cancelar e vai resetar a situação. No final dá um neutro muito lento, mas que os dois têm bastante tool pra jogar. É, os dois têm meio que o próprio jeito de dar comeback. Só que no geral quem pega ali de primeiro ganha, porque o neutro é muito lento, é muito camp. Então quem tem a lead consegue continuar assim, enquanto o cara que não tem vai ser forçado a jogar de um jeito um pouco mais arriscado, um pouco pior na matchup. E basicamente é isso. Snake. Coisa do Snake é que os dois conseguem se campar, depende bastante de muitos fatores. Quem tá com a lead tem spacings específicos que um consegue campar o outro. No geral, eu acho que o Yang Link consegue campar o Snake mais do que o Snake consegue campar de volta, porque a flechinha vai ser muito chata, vai desromper bem o jogo de granadas dele. Mas ao mesmo tempo, as hitboxes e o Snake de perto vão ser muito boas. A frame data dos dois não vai ser muito diferente. E você vai ter o damage output enquanto ele vai ter o kill power muito consistente. Que no geral daria pra uma vantagem pro Young Link. Mas o Snake também vai ter a Nikita. A Nikita Offstage é muito broken, porque é uma tool de Edgeguard sem risco. Então ele não vai ter que se arriscar a tomar nada seu, a tomar algum reversal nem nada. E ele vai conseguir te matar muito cedo com isso. E ele também consegue te desafiar com os aéreos. O Bear dele e o Dare dele, especialmente, são bem bons para atingir sua recovery. Aí no final, Young Link vai ter uma leve vantagem no neutro por poder campar mais. Mas eu acho que isso traz a matchup de volta pra Even. Wario. Coisa do Wario é que ele vai ter muita mobilidade. Ele tem uma das melhores airspeeds do jogo. E a ground speed dele não é tão ruim assim. E ele tem alguns aéreos que podem ser meio chatinhos pra dar tank com projéteis. Tipo o Nair dele. Só que só as hitboxes ainda vão ganhar das coisas dele. Você ainda consegue dar outrange nele com isso, com projétil, com grab. E fora isso, os dois tomam meio que vão even. Os dois conseguem. O Wario. Se você consegue campar o Wario com seus projéteis, mas ao mesmo tempo ele pega um pouco de recompensa com isso pra carregar o Aft. Seu damage output vai ser um pouco melhor, só que ele recompensa isso com o Aft. Os dois não têm um estado de vantagem muito ruim. É mais ou menos isso. Os dois são mais ou menos even quase tudo. Terry. Uma coisa do Terry que faz ele ser melhor que os outros personagens de jogo de luta contra o Young Link é só que ele vai ser de longe o que tem menos problema para dar approach. Ele ainda vai ter um pouco, as tools dele ainda vão ser um pouco de commit, mas vão ser muito menos commit que a desses. E ele vai ter bastante recompensa por tudo ainda. Ele não vai perder recompensa por isso tudo a mais. E a mobilidade base dele só é muito melhor. Ele, no geral, é mais rápido que eles. Aí ele também vai ter a Social Approach menos committal. E vai manter quase toda a recompensa que eles têm. Além disso, a Comeback Mechanic dele também é muito boa na matchup. Go é bem broken. Porque o Young Link geralmente vai matar o Terry por causa do peso dele.
Geralmente vai começar a matar nos 90 no mínimo, tipo, esticando muito. Geralmente o mais realista é nos cento e poucos, ou ele passar da janela e vir até uns 160, o que é ruim, porque essa comeback mechanic é muito broken. Ele só precisa, com essa mecânica, com o gol, ele vai conseguir ganhar o neutro duas vezes, às vezes uma, e vai te matar a 30, a 40, ou te dar 70 numa interação e matar na outra. Isso tudo é muito bom pra ele. Mas ele ainda vai ter um pouco de problema de dar approach, mesmo sendo de longe o melhor, ele ainda tem um pouco de problema. Ainda vai ser um pouco teleclafado. Crack Shoot é um safe on shield, você consegue punir bem. Seu damage output ainda vai ser. Claro que não vai ser tão bom quanto o dele, mas ainda vai ser bom. Honestamente, eu consigo ver essa matchup ser -1, mas faz muito tempo que eu não jogo com Terry Bomb. Eu achei mais seguro deixar no Even por enquanto, mas eu consigo honestamente ver essa matchup no +1. Corrin. A Corrin é um personagem de espada, o que imediatamente faz você pensar que ela vai ser boa contra o Young Link, mas ao mesmo tempo ela é bem lenta, então você consegue campar ela bem, mas ela chega no alcance efetivo dela, aí ela vai ganhar de você, porque os normals dela vão ganhar dos seus. Ela tem o Pin, que é uma tool bem chata no mid-range. O estado de vantagem dela também vai ser bem broken. O up air dela consegue cobrir muito bem seus landings, e mesmo se você tentar pousar meio longe, ela consegue cobrir com o pin. E ela também é meio que consegue assaltar bastante. Ela tem bastante coisa que pode matar cedo. Ela consegue te acertar na hora de com um pin e te matar a 70. O F-Smash dela, especialmente na ponta, também consegue te matar uns 70. Só que sua frame data ainda vai ser melhor e seu damage output também vai ser bem melhor. Tudo acaba formando uma matchup bem even. Hum. Byleth é mais ou menos a mesma coisa. Ela é bem lenta, só que ela ainda é um personagem de espada, então você campa ela, aí ela chega no alcance efetivo dela, e aí ela tá ganhando, porque os zeros vão dar clank nos projéteis. A coisa é que o alcance efetivo dela é melhor, só que eu acho que o estado de vantagem dela é um pouco pior. A maioria das coisas vão ser um pouco mais committal. O cheese dela é mais ou menos no mesmo nível. Eu acho que ela tem algumas coisas mais cheese, só que ela tem menos formas diferentes de quejar, menos formas realistas de quejar. Que, tipo, sei lá, ela pode tentar um shield break e tudo, mas é menos realista nessa matchup por causa do alcance que vocês dois estão meio que tentando manter. Mas ela ainda tem, sei lá, o up B dela off stage que pode spikear cedo. Alguns sweet spots dela ainda matam muito cedo. Mas no final, que nem Corrin, fica nessa matchup meio even. Hum. Game Watch é outra matchup bem polarizante. Porque seu neutro nessa matchup, na verdade, é bem broken. Você consegue campar ele muito bem. Ele tecnicamente tem um refletor no balde, só que não vai ser tão broken, só absorve a bomba. E eu na verdade não sei o quão bom é o knockback dele do bucket com a bomba. Mas os outros ele meio que reflete, só que várias vezes a flash às vezes não te alcança. E o boomerang refletido é o boomerang voltando, então ele não vai pegar tanta recompensa assim disso. Fora isso, seu neutro vai ser muito broken. Você consegue jogar em volta do approach dele muito bem. Porque o approach dele vai depender muito de Nair. E seu grab é muito broken pra jogar em volta disso. Você consegue dar o Whiff Punish com ele. Você consegue dar o Whiff Punish com flecha. Se você precisar, você consegue até dar outrange com seu Zer. Mesmo geralmente não sendo necessário. Aí pra compensar isso, ele também vai ter o Dash Attack. Só que o Dash Attack dele é bem arriscado. Porque se você shielda, você consegue recompensa com o UP-B. E o Game Watch é muito leve, ele vai morrer cedo para essas coisas. E a maioria dos seus combos ele não vai conseguir quebrar com o up B, só algumas coisas mais específicas. Então tem um risco alto também nesse dash attack. Mas o que puxa tudo de volta para Even é que o estado de vantagem dele é um dos melhores do jogo contra o Young Link. O juggle dele é muito bom, o Nair dele vai ganhar de todas as suas hitboxes no ar, o up air dele também vai ganhar de todas as suas hitboxes no ar, do seu down air, do seu Nair. Até só a bomba. A bomba não sei se parou, né? Mas, tipo, não afeta o up air, né? Porque é um projétil. O estado de vantagem dele vai ser muito broken também, tanto no Edgeguard quanto no Led Trap. Ele tem o Bear pra degimpar cedo, ou só pra te mandar offstage de.
É, pra te mandar off-stage e ele tentar uma outra vez. O downware dele pode te queijar. O LED Trap dele é muito bom porque suas tools da Night vão ser limitadas. E Chef é uma das melhores tools de LED Trap do jogo. E mesmo sem Chef, o LED Trap dele ainda é bem ok. Então isso tudo puxa de volta pra Even, mesmo seu neutro sendo muito bom na matchup. A coisa, o Falco é um matchup que o refletor dele na verdade vai ser bem bom. O refletor dele não vai deixar, mesmo ele tendo uma mobilidade ruim, não vai deixar você campar ele de longe. Ele vai conseguir impedir isso porque ele consegue refletir tudo na reação. Então geralmente você vai ter que jogar um mid-range. O que você provavelmente ainda vai vencer a maioria das interações, porque nesse alcance você ainda consegue usar a flechinha, porque ela é muito rápida e no mid-range ele não vai conseguir reagir. E sua recompensa pra tudo ainda vai ser boa. Só que a recompensa dele vai ser maior pra tudo que ele acerta. O Fera é uma hitbox bem irritante. As outras rules dele vão levar pra muito combo. Ele consegue mixar com grab. Então nesse alcance você ganha o neutro mais. Você ainda tem recompensa ok. Só que ainda é bem assustador, porque a recompensa dele é muito boa. Fora isso, o Edward dos dois é bom. O dele é melhor, sem dúvida. Só que se ele tá sem pulo, você também tem um Edward bem da hora nele. Você consegue tentar um two frame. A bomba com two frame, na verdade, é bem boa nessa matchup, porque mesmo se ela acerta two frame, às vezes o UPB dele meio que só estoura a bomba. Então você consegue abusar disso bem na matchup. É, tudo isso acaba numa matchup que é só even. Hum. Cadê, cadê o pitch? Cadê o pitch? Achei, achei. Tem os pits. A coisa da matchup é só que os dois conseguem meio que jogar o jogo normal deles. Eles tecnicamente têm um refletor, mas não é tão bom. É meio committal, não tem tanta recompensa assim. Então o Yang consegue meio que só jogar o jogo dele de campar, de pegar os hits que ele precisa pra dar dano. Os dois conseguem jogar o jogo deles, onde eles têm a flecha pra. Que pode quebrar o ritmo de vez em quando, mesmo não sendo tão broken. Eles vão acertar ainda as tools normais dele, o dash attack deles pode ser bom pra interromper algumas coisas, vai meio longe. Os aéreos dele tem umas hitboxes boas até. Eles têm vários pulos, então eles conseguem mixar a hora que eles pousam, que ameaça um pouco o jogo de zoning. Mas no geral os dois só vão meio que vem tudo. Seu damage output vai ser um pouco melhor, só que eles compensam isso tendo um edge guard melhor. É mais ou menos isso. Eu não tenho a maior experiência na matchup, mas eu acho que é mais ou menos isso. Acho que as flechas dele não fazem muita diferença. A do Pit faz com que seja pior no neutro. Só que a flecha dele ainda é bem broken pra gimpar. Então, os dois ficam basicamente na mesma área. É mais ou menos a mesma coisa a matchup. Por isso tem o Villager. O Villager é a única coisa que ele é bem chatinho, porque ele vai conseguir te competir no zoning. O Lloyd Rocket pode ser bem chato, porque ele pode tancar seus projéteis. Eu acho que ele consegue tancar, tipo, duas ou três flechas, e uma flecha e um boomerang. Então isso pode ser bem chatinho pra te campar, ainda mais porque ele também tem o Stiling, que nem o da Isabel, vai ser meio chato pra você jogar em volta. E se ele der pocket num projétil seu, mesmo não anulando, não te impedindo de puxar outro, ele ainda consegue bastante recompensa. Ele consegue combar com seus projéteis. Quem mandou ter projétil bom, né? Aí fora isso, sua frame data no geral vai ser melhor. Mas ele também tem um aspecto cheesy. Que o Edward dele também vai ser muito bom. O Nair dele é bem bom pra te acertar. E se ele quiser, ele pode tentar, tipo, o cheesy máximo, que é a bola de boliche off stage. E você consegue evitar, mas se você tiver numa situação que você tem que voltar diretamente embaixo da LED, isso aí pode matar, tipo, 40, 50. Mas tirando isso, é só levemente no favor do Yang Min, que é a Even. E aí isso meio que deixa o matchup even do geral, só. Pac-Man é outra que é mais ou menos assim. Os dois meio que só jogam neutro um com o outro. Os dois conseguem se campar. Ao mesmo tempo, os dois têm frame data muito boa de perto. Tudo depende dos ranges específicos. Nenhum down. Nenhum é tipo muito melhor que o outro numa área específica. A única coisa é que o Pac-Man vai sobreviver mais que você.
Só que seu damage output vai ser mais consistente. Ele tem alguns setups específicos com o Galaga, que ele consegue editar bastante dano, mas seu dano no geral vai ser mais consistente. Só que ele no geral vive mais. E é mais ou menos isso. Não é uma matchup que eu tenho tanta experiência, eu não vou conseguir em tanto detalhe. E eu acho que a mesma coisa vai pro Fox. É outra matchup que eu joguei bem pouco, mas do pouco que eu tenho de experiência, eu acho que é even. Que a coisa é que seus projéteis conseguem impedir muito bem que ele jogue no chão. Geralmente ele vai querer usar o chão bastante, mesmo os dados dele sendo muito bons. Ele tem pouca mobilidade aérea, então ele usa bastante o chão para se posicionar. Sua flecha consegue cobrir muito bem essa área. O refletor dele não vai ser tão broken assim, ele não pega nenhuma recompensa de ter um refletor. E o laser dele não deixa ele quebrar o ritmo tão bem. Mas em compensação, o jumping dele é muito assustador. Ele consegue pular com bastante coisa safe. Ele vai ter mix-up de Tomahawk. O bear dele vai ser bem broken na matchup. Mas eu acho que o fato de você conseguir impedir um pouco mais que ele dê approach, mas o fato de que quando ele dá approach ele ter bastante mix-up, acaba deixando meio even. O estado de vantagem dele também vai ser muito bom na matchup, mas seu damage output no geral é mais broken. Então no final dá uma matchup even. Olimar. O Olimar, os dois conseguem até que se campar, mas no geral eu diria que o camping game do Young Link é melhor. E suas tools pra bater nos Pikmins dele, na verdade, são bem boas. F-Tilt é bem broken pra matar muitos Pikmins. Down Tilt também consegue matar eles ou tirar eles de você. Seu Up Tilt consegue matar eles em quase toda posição. Você consegue tirar eles sem muito commit. E várias vezes, quando você combo ele, mas você também só mata o Pikmin. Up B, Up Air é muito engraçado, porque além de ser um kill confirm, mesmo se não mata, acaba matando todos os três Pikmins. Independente de qual Pikmin é, acaba matando todos os três, o que é engraçado. Só que o Pikmin roxo é o principal motivo dele estar aqui, não no mais um. Porque Pikmin roxo é muito broken na matchup, porque eles vão ganhar de seus projéteis, então dificulta muito você conseguir campar. Eles vão ser muito bons contra seus normals, eles vão ganhar seus normals, eles vão te matar cedo. E eles são muito mais difíceis que matar. Um boomerang não mata um roxo, um down tilt não mata um roxo. Acho que só um F tilt é o único ataque seu que mata o roxo em um hit. Então é muito chato lidar com roxo. E se o Olimar consegue estacar roxo, se ele tá com dois roxos, a matchup do nada fica muito difícil. Aí no geral, então você domina, mas os Pikmins roxos dificultam bastante, especialmente mais pro fim da stock. No final acaba ficando even. ZSS, coisa dela é que ela vai ter muita mobilidade. Então vai ser mais difícil campar ela. Mesmo seus projéteis ainda tendo bastante recompensa por ela ser alta e leve. É mais difícil campar ela. E ela tem shield pressure ok até. O estado de vantagem dela é bom. Ela consegue te queijar. Só que sua frame data ainda vai ser muito boa pra competir com ela. Seu damage output vai ser melhor. Só que ao mesmo tempo ela também não vai ter nenhum estado de desvantagem. Flip Kick não é tão broken quanto com o outro Chars, porque você consegue tentar cobrir o espaço do Flip Kick com uma bomba, mas ainda é muito versátil, ela ainda consegue jogar em volta disso. No final acho que só dá uma matchup even. Ela impede seu camping, mas você também tem frame data de perto, seu dano é bom, mas ela joga o estado de vantagem. E eu acho que isso fecha o even. Então agora é ir para as menos um. E nas menos um vamos começar com a Palutena. Que o problema da Palutena é só que as hitboxes dela destroem tudo que você tenta fazer. O Nair dela é muito broken, vai ganhar de todos os seus normals, tirando seu Zair, independente de ser no ar ou no chão. Vai dar Clank com todos os seus projéteis, vai levar ela para muita recompensa. É difícil jogar em volta até porque ela consegue mixar o drift. Só que não é impossível. Você ainda consegue dar um Whiff Punish mesmo ela conseguindo mixar o Drift. Ainda é um Rising Arrow. Então você ainda consegue jogar um jogo de Whiff Punish em volta dele, ok. E você consegue punir ele out of shield. Porque ele não é safe o bastante para não tomar PB. Então você ainda vai sofrer bastante com isso. E ela é auto leve, então você vai ter uma boa recompensa também. E não deve demorar tanto assim para matar. Mas o estado de vantagem dela ainda vai ser muito broken. O damage output dela vai ser quase tão bom quanto o teu. Nenhuma hitbox sua consegue, na verdade, desafiar o UPR dela. Nem mesmo a bomba. O UPR dela só não explode a bomba. Nem tacar uma bomba pra baixo você consegue.
Então o estado de vantagem dela vai ser muito broken, ela consegue parar bastante coisa que você faz, mas você ainda consegue estabelecer meio que um range de Whiff Punish pra competir no neutro. E você ainda tem essa recompensa de jogar contra um personagem alto e leve, que acaba deixando essa matchup no -1. Outro -1 aqui é o Wolf. Porque a coisa do Wolf é mais ou menos é que ao invés de ter uma ou duas hitboxes, tipo o Nero e o Bear da Palutena que te anulam no geral, ele só tem hitboxes melhores no geral, ao invés de ter duas que anulam quase tudo que você faz. O Nair dele vai ser bem broken, o Fair dele pousando vai ganhar bastante coisa sua. O Bear dele, especialmente que o Percent, é muito ruim de desafiar. Só que o approach dele vai ser um pouco mais limitado. Você vai conseguir jogar um jogo de Refund em volta disso muito melhor, porque ele depende bastante de landing aerials. Então você consegue estabelecer um jogo de Refund da hora. Ele não vai conseguir te campar de volta com o refletor e laser. Eles ainda são irritantes para meio que quebrar o ritmo. Mas não, ele não consegue campar de volta. E no geral só deixa no -1, porque na maioria dos outros áreas vocês são iguais. O damage output parecido, só que o kill power dele vai ser melhor. Só que o fato de que ele tem tanta coisa que ele consegue fazer no neutro, ele consegue anular muita coisa sua, ele consegue quebrar o ritmo. Você só consegue fazer no Whiff Punish e não deixar ele te campar de volta. Então, no geral, ele leva vantagem no neutro. Aqui teve um no Even, na verdade, que eu não pus até agora. Não porque eu esqueci, mas porque eu ia falar meio que dos dois personagens juntos. Lucina e Marth. Que eu acho Lucina -1 e o Marth Even. Porque os dois são, tipo, o personagem de espada basicão do jogo. Então, os dois têm uma frame data boa, mesmo que seja pior que a sua. Os dois vão dar um outrange em você, vão ter um estado de vantagem muito bom em você. Eles ainda têm uma mobilidade boa. Só que eles dois são muito floats, então eles ainda podem sofrer bastante pros seus projéteis. E eles não têm damage output. O estado de vantagem deles é bom, mas eles basicamente não têm punish game. Então sua recompensa por hit no geral vai ser muito grande. E o motivo que eu acho que diferencia esses dois é que Lucina já é um -1 um pouco mais leve, não é um -1 tão extremo, porque ela ainda vai sofrer para os seus projéteis e seu damage output ainda é muito melhor, mesmo no geral levando a vantagem. E o que diferencia os dois é que o Marth às vezes vai ter muito mais problema para matar que a Lucina. Às vezes não, às vezes ele vai te quejar, tipo a 30, o que na verdade é bem bom na matchup. Ele conseguir te quejar porque a Lucina não vai ter muito tease, tirando tentar te gimpar. E o Marth vai ter. Só que pela hurtbox bem pequena do Yang Link, ele ser um personagem bem pequeno, vai ser mais difícil para ele acertar as chippers, para ele acertar o tease, ainda mais que o tease dele é bem específico nessa matchup. Então, no geral, ele só vai ter mais problema para matar, o que pode ser muito ruim, porque se o Yang Link rouba a lead, ele vai conseguir voltar a acampar os dois, que é a pior parte deles da matchup. Então, perder a lead por não conseguir matar é algo muito importante. E eu acho que vai ser mais comum ele não conseguir te matar, consistente com uma Lucina, do que ele conseguir te QG a 30. Aí no final acaba ficando assim, a Lucina um -1 um pouco mais leve, e o Marth um even, provavelmente um dos evens mais evens. É meio engraçado de falar isso, mas é. Próximo -1 é Roy Crown. Ah, não sei. Talvez seja meu Dark pra avisar, mas nada aqui tá ordenado. Não tem uma ordem específica, eu só tô botando meio aqui na ordem que eu tô sentindo que eu quero falar. The Roy Crown, a coisa é que eles são personagens de espada. Eles vão abusar do range deles menos. Especialmente o Roy, porque a espada do Roy é mais forte perto da base do que na ponta. A ponta é bem fraca. Só que se ainda acertar um projétil, ainda vai ganhar dele. Então não é como se não tivesse benefício em ser um personagem de espada. Além disso, eles só têm muita mobilidade. A mobilidade deles vai ser muito boa, vai ser muito difícil acampar. O nerd deles é uma burst tool muito grande. Às vezes você é forçado a acampar eles de tipo meia fase de distância, porque a burst range deles é muito grande. Eles conseguem manter pressão de perto muito bem. A única coisa é que eles são glass cannons, eles vão ser leves. A recovery deles vai ser explorável. Mesmo que o Link não consiga explorar, especialmente a do Chrome também, você às vezes ainda vai conseguir matar eles relativamente cedo. Mesmo sem Edward, eles ainda são leves. Então é meio que alto risco, alta recompensa. Só que eles são tão bons em jogar contra o seu camping e ainda são muito bons de perto.
Então eu diria que é uma matchup -1. Próxima, Joker. O Joker é só que ele tem uma mobilidade muito boa e ele consegue jogar com você de perto. A recompensa dele no geral vai ser bem menor que a do Roy do Crown. Vai ser provavelmente até menor que a sua. Só que ele tem muita mobilidade para se aproveitar disso. O estado de vantagem dele é bem broken. A Gun, dificilmente ele vai te limpar com a Gun offstage. Se você for esperto com seu double jump. Mas só vai resetar a situação de offstage. Várias vezes ele vai te dar muito dano enquanto você tá fora da fase. E o bear dele também é uma tool de edgeguard bem sólida. Se você tá acima de uns 90, ele vai conseguir te dar edgeguard muito bem. Ele até consegue te campar de volta, não tanto. Só que Gun pode ser boa até que pra quebrar. E o side B pode ser bons pra quebrar o ritmo da matchup. Só que é no -1, porque a coisa que ele vai ter na matchup, o Young Link vai ter na matchup, é que ele é muito bom contra o Arsene. Porque você consegue lentamente dar meio que tip damage com a flechinha, acertando um outro stray hit. E, tipo, quase tudo que você acerta comba para outro hit. Então você drena a barra de Arsene muito rápido e você consegue evitar interagir com ele. Claro, se ele te acerta, você provavelmente tá morto, porque o knockback dele é muito forte, o edgeguard dele é muito bom, além dele ganhar um counter normal pra dar edgeguard. Só que você é muito bom em evitar a interação com ele e drenar a barra rápido. Fora isso, o Joker. É. Só te dá um outplay. Outplay não. Out neutral normal. Então a matchup acaba sendo um -1. Ele vai te dar o out neutro no geral. Só que você consegue jogar em volta das partes mais explosivas dele. Aí ele só acaba ganhando por pouco na maioria das coisas. Além disso, no -1 vai ter essa ratazana. Não, não. Tá, eu tenho esse personagem bastante. Mas é. Só Thunder Jolt. Não é tão absurdo nessa matchup, porque você vai ter seus projéteis, você consegue competir contra o Thunder Jolt. Se você der um full hop virado para trás e fazer um reverse neutral B, você consegue contestar bem o jogo de Thunder Jolt dele. Mas fora isso, ele tem bastante coisa bem broken na matchup. Back air é bem chato, é bem chatinho de punir, vai ganhar da maioria dos seus aéreos e seta para um punish game e um jogo de edgeguard bem absurdo que o Pikachu tem. Além disso, ele quase que não tem estado de desvantagem. Você tem que ler muito a direção do Quick Attack ou ler que ele não vai fazer o Quick Attack e jogar um estado de vantagem normal. A qualquer momento ele consegue só fazer o Quick Attack e recuperar o Center Stage. O motivo para ser -1 e não -2 é no que eu falei antes do Thunder Jolt. O fato dele ser bem leve quer dizer que ele vai morrer bem cedo para bastante coisa, você não vai ter tanto problema assim para matar. E sua frame data é bem boa. As hitboxes dele podem ser bem chatas de jogar contra, mas sua frame data consegue no geral competir. E eu acho que outra coisa importante é também que pancake não te afeta. O up B não toma pancake, que é quando ele faz o aéreo, ele meio que estica no chão, dá low profile e muita coisa. Só que seu up B acerta ele, independente do aéreo que ele faz. Porque muitos deles são unsafe na frame data e nenhum deles vai dar pancake. Então se o aéreo for unsafe por frame data, você vai conseguir punir, o que é algo que muitos personagens não conseguem. Eu acho que ah, não, quase esqueci um. Quase esqueci o Mario também. E o motivo pra ele estar aqui é basicamente só a mobilidade e o Bear. Ele tem uma das mobilidades mais absurdas do jogo. A airspeed dele é muito boa, a mobilidade no chão dele é ok. O refletor dele não é o mais quebrado, mas ainda pode ser bem chatinho. Fireball pode ajudar em approach. E você não tem nada muito bom pra contestar o Bear. Sua frame data também é boa. Então você pode tentar bater nele antes. Só que a hitbox ainda vai ganhar do teu Nair, vai sair mais rápido que teu Fair. Basicamente é isso. Ele tem muita mobilidade, é muito chatinho de lidar em algumas situações. Ah, e além disso, o Edgeguarding dele é broken. Ele pode ou tentar algo normal, com Nero, com Bear, ou ele pode te quejar com capa e Flood. Porque dependendo de quantos recursos você tem, você vai ser forçado a tomar uma rota meio ruim. E se você acabar tomando essa rota, ele só te gimpa. Agora, antes do -2, vai meio que encerrar.
Só vou botar alguns que eu esqueci, alguns em não sei. Honestamente, nunca joguei direito contra os Mis. Mesmo em São Paulo, tendo um cara que é main dos três Mis, eu não faço ideia do que pensar da matchup desses dois Mis. Min Min, eu acho que eu nunca joguei contra Min Min. Não, eu joguei, tipo, sei lá, um ano atrás. A mesma coisa com Link, eu acho que eu nunca joguei contra um Link muito bom. Ice Climbers, eu já joguei um pouco até, mas eu ainda não faço a menor ideia do que pensar. Eles são um personagem muito estranho. Eu sei que eles têm algumas coisas boas na matchup. As paredes de Blizzard são bem difíceis de quebrar de uma forma sem commit. Você tem que, tipo, pular por cima e desafiar com um Dare, por exemplo, que é bem chato. E você não consegue gravar eles. Mas ao mesmo tempo eu imagino que você consiga acampar. Só que eu não sei o bastante pra ter uma opinião super formada da matchup. A mesma coisa com Greninja, eu só não joguei direito a matchup. Inkling também, faz muito tempo que eu não jogo. Rosalina, eu já joguei um pouco, mas ao mesmo tempo é um personagem bem estranho que eu não sei o que pensar da matchup. E aqui também tem dois que eu só esqueci de colocar. Ike é mais um, porque ele é um personagem de espada lento, só que ao contrário de tipo da Corrin e da Byleth, elas, não, ele não tem um estado de vantagem tão sólido, ele não vai te acertar e te manter em um juggle pra sempre. Ele vai mais te acertar algumas vezes e te matar só. Mas ele não vai ter o estado de vantagem consistente, ele não vai ter o dano consistente, um punish game consistente, nem nada. Ele só vai tentar dar um approach, porque ele é muito lento, e se ele conseguir, às vezes ele te mata, às vezes não. Ele é mais perto de um heavy que também tem uma espada do que um personagem de espada, nesse sentido. E Mega Man é em Even. Acho que é a mesma coisa que vários personagens aqui, que os dois meio que só competem no neutro relativamente even. Os dois conseguem se campar. Pellet é bem chato para lidar como Young Link, porque eles passam pela flecha, eles passam pelos outros projéteis, e o Mega Man atira eles mais rápido do que você atira os seus. O que é bem estranho pra Young Link, geralmente a flechinha você consegue atacar mais rápido que qualquer coisa. Mas o boomerang pode ser bem broken se você, tipo, pular por cima dos projéteis com o boomerang, você pega muita recompensa. E ele não é muito bom em contestar isso. Seu damage output no geral vai ser melhor. E fora isso, os dois só se mantém even. Eu acho que os dois têm um estado de vantagem bem bom na matchup. O Mega Man vai ter mais kill power. Mas no resto, os dois se mantêm bem even. E agora os menos dois. Shulk, honestamente, eu não sei. Eu consigo ver essa em qualquer uma, tipo, da terceira pior pra pior do Yang Link. Porque é uma matchup que eu não jogo tanto. Só que ele tem muita coisa que é muito boa com o Yang Link. Ele tem a espada dele, que é muito chata. Mesmo ele sendo lento, ele tem o speed, que pode ajudar ele a chegar perto. Ele não toma Gimp, ele não toma nenhum tipo de guard graças ao Jump. Com o Smash ele pode quejar muito cedo. Shield, você basicamente tem que tirar 6 estoques do personagem também, ao invés de 2 por causa do Shield. Já que praticamente você só mata com Kill Confirm ou com Multi Hit. E várias vezes o Shulk consegue reagir e só shieldar. Então você tem que matar ele basicamente 6 vezes. Uma pra ele ativar o shield e outra enquanto tá no cooldown do shield. Fora isso é só coisa normal de personagem de espada. Quase toda vantagem que o personagem de espada tem, ele vai ter também. Só que ele também tem as monados pra escapar dessas situações e te quejar ainda mais. Mas ainda tem algumas coisas na matchup. A flechinha pode ser bem chata pra ele. Dependendo do alcance que vocês estão jogando, você consegue dar um Spanish da horinha nas coisas dele. Sua frame data também vai ser melhor que a dele. Então você consegue competir nisso. Mas no geral ele só vai ser bem melhor. Depois disso tem. Vamos botar Parimitra. Eu não sei exatamente também que posição no top 3. Eu acho que qualquer um no top 3 pode ir meio que mudando de posição. Acho que é só o top 3 ruins. Eu não sei exatamente como eles se ordenariam. A coisa da Parimitra é que a Mitra é muito boa na matchup.
a mobilidade dela é muito broken, ela tem burst options, ela consegue jogar só, tipo, pousando com neutral air, que não tem, tipo, shield stun, shield stop, eu não sei, mas, tipo, não para direito no seu shield, então mesmo sendo menos 10, é incrivelmente difícil de punir, ela consegue espaçar, ela tem a frame data de um brawler mesmo sendo um sword, ela vai ter uma das, talvez a melhor mobilidade do jogo, talvez ela tenha a melhor mobilidade do jogo, ela tem foresight para passar pelos seus projéteis, e até a Pyra, que na teoria devia ser ruim, não é tão ruim na matchup, porque o neutro dela, mesmo sendo mais linear, ela tem meio que uma tools pra meio que, de novo, meio que o Kazuya, não sei se é a melhor palavra pra usar na situação, mas meio que forçar uma win no neutro, meio que te pegar numa situação estranha. E se ela pega essa win no neutro, às vezes ela te mata a 30, ou ela te põe no estado de vantagem super broken dela, porque o juggle dela é muito bom, o lead trap dela é muito bom, na corner pressure é muito boa. O down air dela é um dos ataques mais desumanos desse jogo. É basicamente isso. Young Link, a única coisa que ele tem direito na matchup é que a Pyra ele pode campar, mesmo não conseguindo forçar o neutro, você ainda ganha o neutro mais consistente com a Pyra. E seu damage output no geral é melhor que o da Mitra. E, sei lá, se a Mitra. Se a Mitra não quiser usar side B, você consegue gimpar elas. Porque. Outra coisa também, né? No Edward, na Mitra, o Edward do Young Link não é tão broken. Porque o Young Link não tem nenhuma hitbox boa pra bater no side B. Vocês sabem qual é o único jeito do Young Link desafiar o side B da Fire Mitra? É indo por baixo e desafiando com o up B. Então você tem que fazer isso preventivamente. Você tem que se jogar embaixo, geralmente com uma bomba, porque nem sempre você pegaria na LED. Ou sei lá, se você pegar na LED, você tem que fazer o drift pra trás, então você não mataria. E aí você tem que fazer o up B. Agora, se ela não tiver numa posição boa pra usar o side B, ou, sei lá, se a Mitra não tiver usando o side B, porque na maioria das matchups é uma tool bem punível, você consegue até que gimpar elas bem. Fora isso, elas só dominam muito a matchup. E o último, também, não necessariamente na ordem, eu acho que esses três podem ficar em quase qualquer ordem, é o Cloud. Basicamente, ele é um sword com muita mobilidade, mas ao mesmo tempo uma tool que te pune por jogar passivamente. Ele vai ser muito rápido, você não tem como contestar as hitboxes dele, as hitboxes dele vão ser muito broken. Você não consegue desafiar o Out of Shield, porque ele consegue espaçar e até por frame data é bom. E ele tem limite, então se você estiver tentando campar, ele consegue carregar limite para te desincentivar. Claro, ele não vai te campar de volta, não é como se você não pudesse campar matchup. Mas especialmente se ele tá com a lead, se você tá no kill percent, é assustador deixar ele carregar o limite. Porque o neutral B dele é transcendente, vai passar pros seus projéteis. Depois de qualquer aéreo que ele atinge no shield, ele pode puxar, sei lá, um side B. E se você apertar algum botão, você provavelmente vai tomar. Ou ele pode usar offstage quando você tá com recursos limitados e você só morre. Ou ele pode tentar te dar uma read e te matar a 40 com o down B. Basicamente é isso. Esse é o Emir Chart de Young Link. Bora só salvar aqui. Que irei postar isso no Twitter. É, pronto. E bem, se vocês quiserem ver todas essas matchups que eu acabei de explicar sendo colocadas em prática, então votem pra mim no Summit Sem Lag. Link e instruções vão estar aí na descrição e é isso. Me botem aí no Summit Sem Lag, por favor.